Shalom Haverim, Shalom Tzadikim. É uma honra estar falando com vocês. Eu sou o Parosh Cláudio Ben Levi e nós vamos estar fazendo o comentário da nona Parashá do livro de Bereshit. Parashá Vayeshev, e habitou, uma Parashá magnífica do Eterno que vai aí trazer a excelência de Yosef e seus irmãos. Capítulo 37, 1 ao 40, 23 de Bereshit, conhecido como Gênesis. Estou muito feliz de fazer parte da excelência do Eterno através da sua benignidade, da sua justiça, que é a Sefer Torah. Nós não colocamos nenhum tipo de criatura humana ou criações dos homens na frente do Eterno. Isso é Avodah Zará, idolatria. Nós estamos longe disso. E agora nós vamos estar... eu vou fazer a bênção ao Eterno. Que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa ser abençoado, respeitado, lembrado, guardado nesse dia. É o que eu desejo ao Todo-Poderoso. E todos dizem... Amém. Elohim é rei fiel, certamente ele é fiel. Nós respeitamos a excelência do Eterno, que é a sua Kadosh Torah. Nós respeitamos os Tzadikim, todas as pessoas, os profetas, as profetisas de Canaã, no tempo também de Avraham, que adentrou sobre as terras, e agora nos dias atuais também. Não só de lá, mas também os remanescentes, as pessoas que estão brotando da consciência ondular e indo para a consciência linear e fazendo a Teshuvá ao Todo-Poderoso. Sabemos que existem os decretos do Eterno, eles são eminentes, eles existem. Sabemos que há um decreto que está aí trazendo sanções e implicações sobre muitas pessoas, devido à quebra Torá, devido a casamentos maritais, matriarcais, devido a uma série de quebra de Torá. São 613 instruções que a humanidade virou as costas. A humanidade, ela trouxe uma nova consciência e disse que é Velho Testamento, que não precisa praticar a Torá mais, que não há necessidade, porque existe um advogado, uma mãe, alguém que substitui a energia da Sefer Torah. Que o Eterno nos livre disso, porque isso não é real dentro da realidade do Eterno. Para quem tem temor ao Eterno, para quem tem respeito à sua palavra, à sua Kadosh Shavá, não vai entrar jamais numa consciência pervertida dessa. Todas as pessoas da Torá, do Taná, e também dos dias atuais, têm feito alertas, têm alertado sobre o mal que pode vir sobre uma pessoa que evita a Torá, que não quer praticar a Sefer Torá. Então isso é muito perigoso, porque pode deixar a pessoa fora do Olam Rabá, fora do mundo vindouro. E muitas profetisas, muitos profetas têm relatado esse processo. Então hoje nós vamos falar da forma da habitação, que houve lá de Yosef e seus irmãos, para a gente ter uma compreensão dessa mecânica espiritual e física. Pela mão direita é um gimel, uma logística do Eterno, um planejamento estratégico, que é a queima do incenso, planejamento tático, que é a formação das palavras, e também o planejamento operacional, que é a formatação dos mundos. Então o Eterno vai trazer isso à tona, e também um zaime pela mão esquerda, pela força do poder, um zoquereno,
Vamos lembrar, vamos guardar dessa logística do Eterno. E essa soma trará aí a unidade da visão linear do Eterno sobre as famílias de Jacob e suas criações, assim como também do seu filho preferido, Iosef, né, com a Raquel, né? Então a gente vai tratando dessa paraxá maravilhosa, uma paraxá que relata a realidade não só daquele período, mas dos dias atuais, ok? E é isso, gente. Estou muito feliz. Kadosh Baruch Hu ser presente nessa live, os anjos do Eterno também, toda a energia boa dos céus, do Eterno, possa aí trazer aí as 10 Sefirot para mim, para todos aí, ter uma compreensão da Kadosh Torá. Ok? Então vamos lá. Aleph, habitou Jacob na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, houve essa habitação, né, de Jacob nas terras de Canaã. Essa habitação foi um caráter de que passou a fazer parte de Canaã, né, Jacob e sua família, aqui no Aleph. Então, o Aleph é a raiz do próprio capítulo em si, né? Então, para que a gente possa entrar na configuração de Canaã, uma terra boa, uma terra de justiça, na qual emana leite e mel, onde há algo que traz vida e vida com abundância, devemos habitar nesse alinhamento, nessa visão linear. Pasuk Bet ou Vet, se for para uma verificação de conformidade e produtividade, é um Vet. E se for um reinício de configurações, será um Bet. Essa é a história de Jacob. Tendo Yosef 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Então essa é a história de Jacob, né? Que Yosef, ele tinha um Aleph pela mão direita dele, e pelo lado esquerdo ele tinha um Zaim, né? Ele tinha um lembrar, um guardar, ele tinha um zelo pela visão linear do pai, né? No caso Yosef, ou melhor, Jacob, e por isso ele fazia uma relatividade de Lashon Hará a dos seus irmãos, que era da descendência de Zilpa e também de Bila. Então ele falava o que ocorria ali entre os irmãos a seu pai, né? Então aqui é um Midrashim no Bet, que pelo lado direito, pelo lado da criação, ele tinha 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, sendo ele ainda jovem, acompanhado dos filhos de Bila e dos filhos de Zilpa. Pelo lado da verificação de conformidade e produtividade da Torá, ele não zelava com o caráter de questão de zelo para um bem, mas ele fazia Lashon Hará, que diz aqui, e trazia más notícias deles a seu pai. Nós não podemos, em algum momento, trazer notícias que vai implicar na condicional do outro, do seu ser, do seu semelhante. Então é isso que o Bereshit aqui, o Vet, relata. Porque se a gente falar mal de alguém, ainda que ela esteja fazendo esse mal, você vai imputar a mancha, né? Você vai imputar a culpa dessa pessoa. Porque o Eterno trabalha com equidade, tá? Na visão linear, ele não aceita a gente falar de alguém por algo. A gente não tem essa competência para fazer a verificação de conformidade e produtividade de ninguém, gente. Apenas de nós mesmos, né? E não falar de A, B ou C, se está certo ou se está errado. Nós devemos seguir a nossa história
seguir o tratado divino e deixar que as circunstâncias tomem o seu devido lugar para então corrigir aquela pessoa. Passuque Gimel, Israel amava mais Yosef que a todos os seus irmãos, a todos os filhos, porque era filho de sua velhice e filho de uma túnica tala de mangas compridas. Então, houve aqui também um processo de desequilíbrio, né, patriarcal, né, de Jacob. Por quê? Porque ele dava uma ênfase mais a Yosef, né, devido ele ser filho da mulher, da ama dele, da pessoa que ele amava. E por isso ele fez túnicas coloridas para Yosef. Yosef achava-se que ele era um maioral aos outros irmãos, né? E isso não é verdade em nossos caminhos, porque nós, apesar de nossas túnicas serem diferentes, o nosso linguajar, a nossa fala, a forma de nós lidarmos com a Sefer Torah, não significa que nós somos melhores do que o mundo, tá? Isso é muito bom a gente ter essa compreensão. Por quê, Cláudio? Porque o Eterno ele não gosta que nós fazemos acepção de pessoas. O Eterno não aceita Lashon Hara. O Eterno quer que nós tratemos todas as pessoas com equidade, ok? Andalet, uma porta, Passuque 4 de Gênesis 37, ok? Depois seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar-lhe pacificamente. Então, devido a Jacob ter esse desequilíbrio patriarcal, né? Isso já ocorreu lá na Parashá Gerações, né? Parashá Toldot, né? Já ocorreu isso, e dar-se início ainda aí em Jacob, quando ele fez essa acepção de tratar melhor Yosef do que os filhos de Zilpa e de Bila, né? Os outros filhos das concubinas ficaram aí se achando fora do sentimento de Jacob, né? Se sentiram rejeitados, e por isso essa implicância com Yosef. E assim é a nossa realidade aqui na visão linear. Porque nós que sigamos a Sefer Torah e pratiquemos todos os preceitos de acordo com nossas possibilidades, ainda assim nós criamos ódio nas nações, né? Nós criamos inveja e despeito pelo fato de nós termos a chegada a Sefer Torah. Então, a pessoa que pratica a Torá, ela vai despertar aí uma certa inveja ou despeito das demais nações pelo fato de que eles estão fora da intimidade com Kadosh Baruch Hu, ok? Mas não é por isso que nós vamos tratá-los de forma menor ou com acepção. Claro que não. Passuque Re, representando aqui a segunda letra do nome do Eterno. Teve Yosef um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Então, nós não devemos contar o planejamento estratégico nosso, né? Por quê? Porque é algo que está no seu pensamento, é algo que cabe você e o Eterno, ok? Na questão operacional, na terceira instância, você não deve passar todo o processo aí do incenso, porque dentro do Kadosh só você e o Eterno que pode se estabelecer justiça. Passuque Vav, a criação do homem, ok? Pois ele disse, ouvi esse sonho que tive. Então, a criação do homem é nós ocultarmos o planejamento estratégico, né? E o tático, e também o operacional, né? Para que o operacional venha a ser revelado não no sexto dia, mas no Shabat, de uma forma plena. Eu espero que você tenha esse entendimento, porque às vezes a pessoa fica ansiosa, né? E fica sabendo, né? Fica feliz porque
as coisas vão fluir, e tem aquele pensamento, né, a serotonina lá em cima, né, o hormônio do prazer, aquela boa vontade, aquele ânimo, mas nem todos estão nesse mesmo patamar, nem todos estão nesse mesmo altar, e por isso pode imputar uma energia contraditória, arrastando você para o mesmo nível daquela pessoa. E foi o que aconteceu com a Sef, nós vamos ver à frente. Agora é um time, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, a serotonina, que é o hormônio do prazer, gente, quando nós fazemos as coisas com amor, com bom agrado, tudo se torna pleno, tudo se torna shalom, né? E esses feixes que ele, né, estava regando no campo, estava bem feito, estava com a formatação de shalom, né? E aí eles rodeavam e se inclinavam perante o dele, porque o dele ficou um ícone, né? Aqui a gente viu a raiz, o lado esquerdo do capítulo 37 é um zaim, é um zoquereno. Então, o Yosef, ele jazia, né, de bem nos 7 dias da criação, né? Ele era zeloso e por isso havia esse destaque nele, né? Uma vez que ele tinha puxado a descendência de Raquel, né? Raquel era uma moça que zelava pelas suas coisas, né? Tanto é que ela zelou de uma forma pervertida, escondendo um dos santos do seu pai. Ela sentou em cima, né, do santo e disse ao pai que estava no estado de Nidá, e estado de purificação na época, né, e não podia levantar-se. Então o pai olhou muito ali, procurou o santo que tinha sumido da casa dele, mas não achou porque ela tinha sentado, né? E Jacob estabeleceu a sentença de morte de forma indireta à esposa Raquel, sem ele saber que a própria esposa tinha furtado um dos santos do seu pai, né? Por zelo e também pela questão de que ela não tinha um entendimento profundo da Sefer Torah, né? Ela estava no alinhamento dos caldeus, né? Ela estava numa casa idólatra. É bom nós entendermos isso, né? Porque as religiões, elas tratam o Aleph do Eterno de forma de ignorância e puxa por um lado e deixa o outro lado descoberto, né? E não é assim que funciona. O Eterno trabalha com equidade. Não é só na África que havia, né? Pelo contrário, os caldeus, toda a área ali da região da Arábia e toda aquela região lá, havia idolatria, né? Porque as religiões falam que só existe idolatria no continente africano. Isso não é verdade. A idolatria ela se estabeleceu com o pessoal de Jafé, ok? Ao contrário do que o pessoal fala aí, né? Pelo menos nas escrituras está dizendo que foi o povo de Jafé, né? E não da turma de Cã, conforme eles perverteram depois, mas não é aquilo que estão disseminando aí, né? Tem que passar aquilo que a Torá determina e não colocar a culpa nos outros, né? O outro por causa do vinho, por causa da bebida, né? Botar a culpa em alguém pelos seus erros, né? E o Eterno vai corrigir isso nessa paraxá aqui da forma que habitou. Passou que representando a salvação do Eterno, o nome do Eterno, o nome do Salvador do Eterno, uma barreira positiva, uma barreira negativa. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o diabo, por causa dos seus sonhos e de suas davais, palavras. Então nós não podemos jamais revelar os nossos sonhos para as pessoas, né? Seja ele até da sua própria parentela. Por quê? Porque são energias que
não cabe compactuar com alguém. É você, é o Aleph, é você e o Eterno. Porque a soma do 37, do capítulo 37, é é o Aleph. Então, o sonho entre você e o Eterno e você, deve ter essa consagração. Deve ser consagrado e deve ser zelado para que não ocorra aí ódio e também inveja das nações, como nós estamos vendo nesse dia. Ok? Passuque Tete teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos Lemur, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, o processo da revelação, né? Do Tete aqui, um Leolão Goed, um lado feminino de Yosef, do homem, né, propriamente dito, e o sol, né, o relógio de Acais, o sol, a lua, que o processo das marcações do Rosh Kodesh, dos Shabbatot, né, o quarto dia da criação, da lua nova, né? Então todo esse processo estavam perante a visão linear de Yosef. Por quê, Cláudio? Porque ele era zeloso, né? Todo ser humano que tem o zelo da Torá, ele se encaixa na Torá, ok? É muito importante nós entendermos isso. Yosef se encarava aos 7 dias da criação. Por isso, houve esse sonho no Tete, e 11 estrelas se inclinavam perante Yosef. Essas 11 estrelas seriam as 11 meses que iria se estabelecer na vida dele, assim como também as 12 tribos, ok? Não só da questão de Jacob, mas também do processo de Ismael e também do processo de Het, dos 12 filhos de Het, e também da descendência de Iafé. Eu espero que haja esse entendimento, porque a religião só visa um lado, né? Noa teve 3 filhos, mas a religião puxa a sardinha só para um filho, como os outros não pertencentes ao Eterno. Isso aí não provém porque o Eterno ele trabalha com justiça. Deixa-me ver, Passuque 10, contando a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o pai, ele disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinados perante ti em terra? Então foi o que eu falei anteriormente, né? Não devemos passar a nossa mecânica espiritual, que é a queima de incenso, para ninguém, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para ninguém. Por quê? Porque o nível de consciência deles é uma coisa, né? E a revelação de cada um é de um jeito, agora a sua é de outra. Observe que o pai o repreendeu porque, pelo fato dele ser pai, né, achava ele que ele era maioral, e não é pelo lado do Eterno dessa forma. O Eterno ele trabalha, gente, com caráter espiritual, para depois se revelar no físico. Não é porque você nasceu em Israel que você tem uma parte com a Torá e vai ser da Torá. Ou é sacerdote, ou é leviim, ou é de Naftali, ou algo parecido. Então, é a questão da praticidade da Torá. É a prática da Torá que vai me dizer quem realmente eu sou. Ok? É isso que o Eterno está tratando aqui no Yud. Ok? Representando as 10 Sefirot, representando a unidade do Eterno, representando que a salvação, o rete, todas as 10 Passuque anterior, independente, tá? Não depende de ninguém, é você, o Eterno e você. É isso que o Passuque Yud está tratando. Passuque 11, de equidade. Seus irmãos lhes tinham muitos ciúmes, o pai, no entanto, guardou os acontecimentos. Então o pai fez um zoquereno, lembra-te, né?
e guardou isso, mas os demais tinham ciúmes. E assim somos nós, né? Nos dias atuais, nas nações, né? Na consciência do mundo atual, né? As pessoas vão ter um certo ciúme pelo fato de você fazer techuvá, né? Muitas coisas vão ficar atrás, vão puxar você, a sua honra, vão tentar puxar a sua honra ou o seu tapete para que você não cumpra a Torá, né? As pessoas querem que você fique num nível de ou abaixo, de preferência abaixo, sempre é assim, e assim revela-se aqui no Passuque de Equidade, né? Que é o 11. Muito bem, Passuque 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, então os irmãos eles foram para Siquém, né? Apacentar o rebanho ali. É um Samer, né? É um Kuf, o número 160, e é um Mensufit. O valor numérico é um Bereshit, né? É um Resh, o numérico 200, a raiz é um Bereshit. Então, aqui, e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Então, quando você trata do caráter de Techuvá e de Torá, você vai lembrar do Zaime, né, do Zarro, do Zoquereno, do processo de Torá. Já as nações e as criações dos homens vão tratar da alma animal e vai voltar para Siquém, certamente vai voltar para o Bereshit, vai voltar para a verificação de conformidade e produtividade da Torá, mas no caráter da alma animal, gente, ok? E não espiritual. Mas vamos ver o lado de Yosef, vamos ver se ele foi para o lado espiritual. Passuque 13. Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Gimel, uma logística. Perguntou Israel a Yosef: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Prepara-te, pois quero enviar-te para junto deles. Yosef respondeu: estou pronto. Então, não é pelo fato de a gente seguir a Sefer Torá e praticar a alma espiritual que nós não devemos também estar em unidade, né? Devemos estar em unidade com a alma animal e com os deveres seculares também. É isso que a Paraxá está tratando, porque vai haver esse despertamento, né? Não, você ora, você busca o eterno, mas aí, vai ao trabalho ou não? É isso que a Paraxá está tratando aqui. Sim, eu já estou pronto também. Passuque Aleph, 14, pelo lado direito um Aleph e pelo lado esquerdo uma porta espiritual. Israel continuou: vai ver como está o gado e vem dizer-me. Enviou assim do vale de Hebron e Yosef partiu para Siquém. Então, ele pediu para que ele desse uma olhada, né, para o gado. Então já foi de supervisor. Observe que houve um crescimento espiritual dos serviços seculares de Yosef. Por quê? Porque os outros foram tratados, mas ele específico foi para fazer uma verificação de conformidade e produtividade do gado, né? Passar uma olhada, dar uma olhada lá e voltar e dizer ao pai como estaria todo o processo do gado. E assim enviou assim do vale de Hebron, né? E também partiu depois para Siquém. Passuque 15, pelo lado direito um Aleph, pelo lado esquerdo a segunda letra do nome do Eterno. Um homem viu Yosef andando pelo campo, perguntou-lhes: que procuras? Então esse homem, ele sempre vai surgir na trajetória da alma animal com relação aos serviços seculares também, não só do seu serviço espiritual, mas esse homem ele ocorre em todos os dias da nossa vida, nos serviços seculares, no estudo, né? Ele vai surgir. Por quê? Porque esse homem ele faz parte do Bereshit, ele faz parte da verificação de conformidade e produtividade da Sefer Torá. Ele é um tikkun da nossa alma, do nosso empoderamento, do nosso egocentrismo,
para ver se nós vamos fazer com exatidão todo o processo, tanto do serviço secular como do serviço kadosh. Eu espero que haja esse entendimento. Passuque 16, agora um Aleph pela mão direita e uma criação do homem pelo lado esquerdo, que é um Vav. Yosef respondeu: procuro meus irmãos. Sabe aonde estão o rebanho? Observe que ele rebateu a energia do procurador, né? Do Bereshit, do homem que estava indagando ele, para onde ele iria e o que procurava. Então ele rebateu na mesma intensidade. E assim devemos rebater sempre. Nós não devemos ficar no nível de ninguém, ainda porque nós temos que estar no nosso nível de consciência, praticando Torá, praticando serviços seculares, ok? E com foco naquilo, na meta na qual você foi designada ou designado. Eu espero que você tenha esse entendimento. Repetindo, Yosef respondeu: procura meus irmãos. Sabe onde está o rebanho? Então, se ele estava preocupado com o Yosef, né, por alguma coisa, um prisma, também ele fez duas perguntas, né? Onde estavam os seus irmãos e também onde estava o rebanho. Passuque Zaim 17, pelo lado direito é um Aleph, pelo lado esquerdo um Zaim, um lembrar, um guardar. O homem disse: partiram daqui, pois ouviram e lhe disserem: vamos para Datã. Então seguiu Yosef atrás dos irmãos e os achou em Datã. É uma porta pelo lado direito, né, um Dalet, um Tet, né, 9413, né, 9413 é uma raiz de porta e mais um menos sufixo, que é o 5, 50, 9, 13, 4 com 5, 9. Então aqui um leolão vaé do Dotan, significa um para sempre, um local feminino, um local que vai ser exponenciação para sempre, ok? Então, se nós procurarmos ter uma compreensão dos fatos, nós vamos encontrar a resposta. É isso que está tratando o Passuque 17. Agora nós vamos para o Passuque da vida, o Rai. Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Het. De longe os seus irmãos ouviram chegar e conspiraram para matá-lo. Observe que havia uma logística pervertida do Rai, né, sobre os irmãos, uma vez que eles estavam tendo um ódio, né, iminente contra Yosef pelo fato dele ser transparente, mas também pelo fato de ele ter feito Lashon Hará, né, ao descendente de Zilpa e de Bila. Passuque 19, pelo lado direito um Aleph, pelo lado esquerdo um Tet. E diziam um ao outro: vem lá o sonhador. Então sempre vai ocorrer pessoas que descartam, né, o planejamento estratégico, né, que são os nossos pensamentos, né? São pessoas que descartam a logística do eterno, o Gimel, né? É um camelo, é um planejamento com três mecânicas estratégicas que o Eterno trouxe à tona para todos nós até os dias de hoje, mas são pessoas arrogantes, né, que querem fazer as coisas sem logística, sem tempo, sem raciocínio, tudo de qualquer maneira. E quando chega uma pessoa organizada, com Zaim, que guarda o Shabbat, que cumpre a reza, que tem um zelo das vestes, que procura ser zeloso em tudo, é denominado como sonhador. Eu espero que haja esse entendimento. Passuque 20, lavar das mãos, pela mão direita um bet e pela mão esquerda a queima de incenso, que é o pensamento do homem. Vamos matá-lo e atirá-lo em qualquer poço. Depois diremos que algum animal feroz o devorou. Veremos então como se realizarão os seus sonhos. Então,
a questão do Sitra-Hará, que são forças opostas a Kedoshim da Torá, né, que infelizmente ocorre, né, elas são ativadas, essas forças negativas, em todo ser humano, né, até nos animais também, que quebra a Torá, que não quer cumprir a Torá, que faz um descarte do Kedoshim do Eterno, do Kohanim, que é o sacerdote que existe dentro de nós. Prefere fazer as coisas a grosso modo, entre aspas, e não se salientar para oferecer as premissas ao Eterno, que é as orações da manhã, da tarde, da noite, né? Porque uma fala dessa no lavar das mãos, certamente eles não tinham a prática do serviço Kodesh, que é o serviço das rezas da manhã, da tarde e da noite. Então um ser desse é bruto, ele é um inepto, né? É uma pessoa que não tem condições de estar na cabeça das responsabilidades. Passuque 21. Pelo lado direito, um vete, pelo lado esquerdo, Aleph. Mas Rúven, ouvindo isso, quis salvá-lo, Lemor, dizendo, não lhe tiremos a Rai, não lhe tiremos a vida. Então, o primogênito de Jacob, com Lia, o Rúven, ele poupou a vida de Iosef pelo fato, também, ele não era filho da Zilpa, nem da Bila, né, e sim da Lia, e apesar da Lia, a mãe dele, ter um grau de dificuldade nos olhos, mas o filho teve um bom olhar, um bom sentimento, e evitou que a logística fosse quebrada, porque a logística dos irmãos da descendência de Zilpa e Bilá, e Bila, a descendência deles, a logística estava quebrada, o planejamento estratégico. Mas aí o Eterno trabalhou com justiça e usou o Rúven para evitar aí essa logística maligna, pervertida dos irmãos. Agora são 2 Bereshit ou 2 Vet, ok? Pela mão direita e pela mão esquerda. Também disse Rúven, não derramarei sangue. Atirai-o ao poço que está no deserto, e mais não levanteis a mão contra ele. Então, ele também deu uma justificativa do processo, deixa-me ver, ele deu uma justificativa de também levar ele ao nível mais baixo do que eles, né? Leva ele para o poço, mas não tira o sangue dele, porque quem tira o sangue de alguém, certamente o Eterno vai requerer esse sangue. É isso que foi tratado ali. Passuque 23, pela mão direita um vete, pela mão esquerda um guimel. Mas logo que Yosef chegou, os seus irmãos tiraram sua túnica, talar de mangas compridas, que ele vestia. Então, quem removeu as túnicas é a energia da cobiça, da inveja, do despeito dos irmãos sobre Yosef, e assim somos nós também. Quando a gente tem uma relatividade com alguém, na queima de incenso, você vai formar palavras, e as palavras vão formar os mundos, ok? É muito importante nós compreendermos isso. Passuque 24, pela mão direita, veio pela mão esquerda uma porta, e tomando ou lançaram um poço seco. Observe que lançaram Yosef um poço que não havia ali, mas era um buraco seco, né? E lançaram ele nessa condicional. Passuque 25, pela mão direita um vete, uma verificação, pela mão esquerda a segunda letra do nome do Eterno. Ora, sentaram-se para comer o pão e olhando viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gilead, e em seus camelos levavam bálsamo, mirra, aroma que transportavam para o Egito. Então havia a parentela, né, deles, que seriam os primos longe de Ismael,
que tinha mirra e incenso, né? E algumas caravanas eles estavam indo para o Egito, né? Eles observaram isso. Versículo 26, pela mão direita um vento, e pela mão esquerda uma criação do homem. Então disse Eúde a seus irmãos: de que nos vale matar nosso irmão? Escondeu o seu sangue. Então, ficou um mitinho aqui, né? E Eúda passou esse processo, uma pergunta: por que matar, no vale matar o nosso irmão? Por que isso? E também uma verificação de conformidade de Noa, da Paraxá de Noa, quando os dois tios fizeram uma mecânica junto com Cush e formalizaram que Cush era culpado de Noa ter bebido vinho e também se embriagado e estado nu, e por isso Noa amaldiçoou toda a descendência de Cush. Assim veio também à tona as relatividades, o absolutismo da descendência dos dois X de Cush, que relata aqui em Eúda, né? E os demais, dizendo aqui, vou repetir. Então disse Eúda aos seus irmãos: de que nos vale matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Então, vai ser revelado, ok? No vindouro, toda a descendência de Cush, a descendência de Cã, dos negros que aparentemente, né, abre aspas, foram amaldiçoados por um homem, né? Pelo homem é uma coisa, agora pelo Eterno é outra. Mas que nós estamos vendo aí quem está amaldiçoando o mundo, as coisas do Eterno, quem está quebrando a Torá, quem está tendo ganância. Então é revelado, ok? É revelado e vai ser realizado toda a revelação agora. Assim que acabar os decretos de Hashem, bendito seja, vai ser revelado todo aquele processo de Noa até os dias atuais. Versículo 27, pelo lado direito um verde, pelo lado esquerdo um zaim. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é o nosso irmão e de nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então, trazendo aí um link da Paraxá de Noa com essa Paraxá habitou. Eu espero que você tenha esse entendimento, tá? Versículo 28, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Het. E passando dos mercadores, os irmãos de Yosef, o tiraram do poço e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram Yosef para o Egito. E mais um ticum também com relação ao processo de Abraão, que não queria que o filho dele, Isaac, né, teria casamento com as cananeias, né, e que teria que pegar alguém lá da parentela dele, em Ur dos Caldeus, para casar com Isaac, né. E aí Isaac, mesma coisa, né, ele não queria que Jacob ou Esaú casasse com alguma cuxita ou alguém de cananeu. Mas quem perverteu a bênção de Esaú para Jacob foi a própria mãe, né? Induzindo o filho a mentir, para que então o filho recebesse a bênção. Então, foram 3.000, ele negou, né? Ele mentiu 3 vezes pelo nome eterno, e 3 vezes ele teve que fazer um voto para que consertasse esse ticum, né? Então, daí já um bom tempo, quase 3.000 anos, né? Nessa situação aí, pelo fato da mentira, ok? Então, revela-se que não é o lado externo que resolve algo, mas sim o lado interno da pessoa. Não é a cor que vai trazer injúrias e defamações e problemas, mas sim o caráter, o midote é interno, é isso que o Eterno está tratando aqui. Ok? Então, no 28, que representa o Aleph, a raiz do 28 é o Aleph,
Vou repetir: passando os mercadores, os irmãos de Yosef o tiraram do poço e o venderam por 20 ciclos de prata. Venderam para os próprios ismaelitas, que é da descendência de Agar, uma egípcia, esposa de Abraão. Ok? E esses levaram Yosef para o Egito. Então a descendência de Sara fez isso com a descendência, venderam para a descendência de Ismael. Eu espero que você tenha esse entendimento, porque o Eterno, gente, ele revela o encoberto. O Eterno trabalha com equidade, porque as religiões, elas passam informação unilateral da Torá, da palavra, puxando a sardinha por um lado e condenando os demais. Mas comigo aqui não, nós tratamos com equidade, conforme a Torá realmente ela é, trazendo à tona e trazendo quem está certo e quem está errado à tona, e não condenando uma família e aproveitando outra, né? Então aqui eu trato dessa forma porque eu levei anos estudando, continuo estudando hebraico, Torá, para passar para o público a verdade, a emet, a realidade dos fatos, a visão linear do Eterno, e não a visão da serpente criada pelos draconianos, pelos homens arrogantes e pela ignorância, né? Puxando um lado e não revelando a verdade aqui, ok? Versículo 29, pela mão direita um Aleph, um Bereshit, pela mão esquerda um Tete, um lado feminino, né? Um Leolam, uma exponenciação que vai ocorrer agora no mundo vindouro para as pessoas que obedecem o chamado Todo-Poderoso. Bendito sejas tu, Eterno. Eu te respeito, eu te guardo, eu quero estar sempre te respeitando, aprendendo a ter temor de ti, porque é uma coisa que eu amo isso, eu gosto de ter temor de ti, eu gosto de sentir a ti, eu sinto sua presença. Obrigado pelos resultados, eu sinto essa energia de amor verdadeiro e de coisa muito, muito séria, que é estar lidando com a sua excelência, com o Eterno. Então nós devemos ser isso, temor o Criador, porque é uma potência maior do universo, e você não sabe o que pode ocorrer daqui a pouco, né? Então você tem que respeitar a força maior e ser verdadeiro, porque vai ser revelado, não adianta. Se você mentir, vai ser revelado. Se você enganar, você vai ser revelado. Não tem como. Eu devo ser extremamente verdadeiro atrás desses óculos, atrás desse turbante, atrás do tzitzit, atrás, embaixo da túnica. Eu tenho que ser puro, verdadeiro. Essas palavras, ela tem que ser doce, elas têm que não nutrir só vocês, mas nutrir a mim, né? O relato, esse comentário aqui da Parashá e habitou Vayeshev, né? Então isso, é ser o mais sincero possível. Então a sinceridade, para mim essa Parashá é uma sinceridade, ok? Mas vamos lá, vamos andando. 29, né? E tendo Ruven voltado ao poço, eis que Yosef não estava. Então rasgou as suas vestes. Então Ruven ficou preocupado, né? Primeiro que ele tem a letra do nome eterno, né? Ele tem carbono, ele tem um amor fortíssimo dentro dele, né? Por ele só, pelo Aleph dele ali, por ele ser só um com ele não queria aquela situação, né? Ele teve compaixão, né, do irmão, né, do irmão patriarcal, né? E aí ele rasgou as vestes, né? E toda pessoa que é de primícias, com um louvor que a mãe dele, né, a Lia, tinha, né? A Lia, ela teve também, bem depois, aí, os Levivins, né? Então, esse processo de Lia, que já é antigo, né? Ela tinha problemas nas vistas, ela não tinha uns olhos muito bons, sãs, né? E ela, né, era primogênita de Labão, né? O pai dela não era fácil, então é uma menina que tinha um sofrimento
quadriplicado em casa, um processo narcisista terrível. Então, Jacob foi tudo para ela de bom, foi uma dádiva, ela é o esposo de Jacob. Então ela teve Ruve, vem a lei do carbono, né? Vem o nitrogênio também, né? Vem o Beto, né? Deixa-me ver. E vem um sulfite, que é o julgamento, né? É um homem que zela pelo julgamento. Rúven. Mas ele rasgou as vestes e ele ficou desolado com isso. Ele falou que ele morou tudo aquilo ali devido, ele viu a ausência de Yosef do buraco. Passou que 30 é um lama, te olhando por cima, ok? Aos 30 dias. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá Yosef, e eu, para onde irei? Então ele tinha uma ligação muito forte, né, com Yosef. Então ele percebeu que o comprou dos demais e iria deixar ele fora, né, do ciclo de Zaime. Porque Yosef, ele zelava pelo Zaime, né, assim como Rúven também. Já os demais não tinham esse Daat do Zaime, que é o lembrar e o guardar. Passou que 31, pela mão direita, um Gimel, uma logística do Criador, e Aleph, que é a unidade do Eterno, pela mão esquerda. Então pegaram a túnica de Yosef, mataram um bode e com o sangue sujaram a túnica. Então, trazendo mais uma vez que houve um processo seríssimo lá em Noa, ok? Essa questão de estar bêbado, nu, e fizeram essa alusão, e Cush recebeu a culpa de que ele era aí culpado do avô estar bêbado e também de estar nu, ok? E não é diferente aqui no 31, que é um bode que sacrificaram, e o sangue desse bode manchou a túnica de Yosef de forma proposital, uma logística pervertida. É um 31 aqui, mas na verdade é um 31 pervertido da realidade para eles, não de Rúven e também de Jacob, mas sim de Rúven. Passou que 32, enviaram a túnica talá de mangas compridas para o seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se não é a túnica de seu filho. Então, o lado esquerdo do 32 é uma verificação de conformidade e produtividade da Sefer Torah, que é a relação entre Noa e o processo que foi mecanicamente induzido, que Cush, que provocou tudo aquilo, e na verdade não tem lógica, né? Assim como também agora, enganando o próprio pai e dizendo que alguma besta fera havia sido devorado de Yosef. Vamos ver o 33? São dois gêmeos, porém, na visão linear, vai trazer uma terceira hipótese para ver a equidade. E na questão da visão ondular, vai aniquilar os três e vai se tornar uma unidade pervertida. Vamos lá. Ele recolheu e disse: é a túnica de meu filho. Algum animal selvagem o teria comido. Certamente Yosef foi despedaçado. Então, a logística pervertida de quem está na visão ondular, uma visão sem Torá, uma visão sem prática do Rosh Kodesh, uma visão que não tem as rezas da manhã, da tarde, da noite, de dormir, a consagração das festas do Eterno, a consagração da festa de Pêssah, Purim, né? A consagração da contagem do homem, a consagração de Shavuot, que é a entrega ortoga da Torá, a consagração do Daime, a consagração da raiz do homem, do Vav, que o homem deve trazer aí a sua valorização na sexta-feira, no Vav, e da mulher também, né, o Tete.
Então, esse despedaçado foi um Dalit pervertido, uma porta que tornou-se hoje Babilônia, que é milhares de religiões de forma despedaçada, imputando aí uma logística de Yosef pervertida que não existe. Ele não tem nada a ver com esse bode, com essa mancha aí, com esse sangue que imputaram, que coloca essas falácias aí, né? É um vampirismo, né, que existe aí até os dias de hoje nas nações, nas religiões, que através de um sangue, pelo um bode que ele foi despedaçado e morreu e agora está tudo certo e que através disso eu vou ser purificado. Então, todo esse processo aqui é um gimel pervertido que não existe. A Torá já diz aqui por si só, obrigado Eterno, porque quem tem o amor verdadeiro do Eterno, ele vai revelar essa verdade, a pessoa vai conseguir captar isso. Se não estudar a Torá, não vai conseguir captar, vai ficar no engano, não tem jeito. Passuque 34, pelo lado direito é uma logística e pelo lado esquerdo é uma porta, né, do Eterno espiritual, norte, sul, leste, oeste. Então Jacob rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, saco e lamentou o filho por muitos dias. E é o que ocorre hoje, né? Eu tenho se lamentado por esse filho que eu amo, que está em oculto, né? Eu não sei se é uma realidade, se ele está morto ou não, né? No meu coração ele está vivo, mas as nações dizem que a justiça eterna acabou, que a Torá acabou. Mas será? Claro que não, né? É lógico que não. É uma logística pervertida da visão ondular das serpentes, dos draconianos, das pessoas que seguem, querem fazer um serviço em Siquém, sem laboratório, sem o Lamet, sem o nome do Eterno, e assim eu sou chamado como um sonhador, sou chamado como um louco, né? Andar na rua de turbante, com o tzitzit original, com as túnicas, de forma reta, nem para a direita nem para a esquerda, eu sou um sonhador, né? Não é assim que as nações dizem? Então essa é uma perversão, uma perversão extremamente fora da Torá. Passuque 35, pela mão direita é um gimel, e pela mão direita é a segunda letra do nome do Eterno, que é um dos códigos do nosso DNA. Ajuntaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Então, Jacob teve outras filhas, né, que não foi revelado aqui, mas Jacob teve mulheres também, no caso filhas, que não está revelado, mas teve filhas, e algumas filhas, sabendo dessa realidade, tentam abafar, tentam colocar aí uma energia de sepultura, uma energia de fim, como a gente vê nesse dia de hoje, uma mentira descabida, que vocês estão vendo aí nitidamente, né? De que algo não tem mais jeito, e que Yosef faleceu, e que agora é um fim, e eu tenho que se conformar com isso. Isso não é verdade. Todo esse cenário que você vê hoje é uma artimanha dos maiorais que o Noa tinha abençoado, né, lá depois que ele levantou o bêbado, né, e condenou a descendência de Cush. Eu espero que você tenha esse entendimento, porque as religiões têm uma mania de botar culpa numa raça humana, num grupo, num continente. Olha, veio de lá, o vírus veio, fulano veio de lá, todo o mal veio dali. Mas isso é uma grande falácia, porque
na realidade, Jacob não vai aceitar essa consolação. Eu espero que haja esse entendimento. Quem é da consciência linear, como Jacob foi, não vai aceitar condolências. Passuque 36 pelo lado direito é um guime, pelo lado esquerdo é um vave. Entretanto, os mercadores venderam Yosef no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Agora nós vamos para o capítulo 38, que é uma verificação de conformidade e produtividade da Torá. Uma VCP, uma documentação técnica que o Todo-Poderoso, bendito sejas tu, Criador, deu para o seu povo, para aqueles que amam a Ele, para que a gente tenha essa compreensão desse documento, né? Dessa documentação técnica do QSMS do Eterno, né? O Eterno tem essa logística específica para lidar com as suas criações. E eu devo seguir esse alinhamento para que eu não venha quebrar a Torá, não venha sair da visão linear e venha aí cultuar outros deuses, que o Eterno nos guarde livre disso, e eu sair do Olam Rabá. Aleph. Aconteceu por esses tempos que Yehuda se apartou de seus irmãos e se hospedou na beite de um adulamita chamado Ira. Então ele se apartou, né? Observe que quando existe comprô na família, quando existe falta de Torá, quando existe despeito, né? Quando existe falta de confiança, quando existe falta de arravá, né? Amor verdadeiro, né? Vai haver dissensões, vai haver separações, e Yehuda separou e foi para a casa de Ira, que é um adulanita, né? Na questão de adulão. Passou que veio, ali viu Yehuda, filho de um cananeu, chamada Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. Preste bem atenção, hein? Passuque Gimel, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai ele chamou Dalit. Concebeu novamente e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onan. Continua ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quizib quando o teve. Bom, a raiz de Quizib é um 100, 100 mais 6, 160, 180. A raiz de Selá é um TT. Apesar, né, ele foi feito dentro de um TT. No Leolão parece, dentro de uma realidade. Os pais, quando fizeram Selá, estavam em concordância, né? Perlim 45, ela foi obediente a Yehuda, né? Houve uma obediência total ali e formou-se o Selá, em Quizib. Eu espero que você tenha esse entendimento. Vamos lá, vamos para o Gimel, vou voltar ao Gimel. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai ele chamou de né? É um Aleph, né? E um Re. A raiz é um Vav, uma criação do homem, tá? Aqui foi o pai que deu Yehuda. Concebeu novamente no Dalet e deu à luz a um filho, e a esse deu à mãe o nome de Onan. Então, o segundo filho de Yehuda com a sua foi Onan, um Aleph, um Nun que é 1 com 5, 6, Onan, e um Aleph, no caso um Nen, 6, 1, 6, 2. Aqui a raiz de Onan é um Bereshit. Muito bem, Passuque Vav. E Yehuda, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Zaime, o primogênito de Yehuda, era perverso perante o Eterno, pelo que o Eterno o fez morrer. Bom, houve aqui uma perversidade, né, do foi o primeiro filho, né, na qual ele deu o nome, né. O Eterno sabe que
Se as criações nossas não estiverem na consoante do Eterno, o Eterno ele vai remover essa consoante. Ok? É muito importante nós compreendermos isso. E não colocar a culpa na Cananeia. Ah, não, foi a Cananeia porque Yehuda teve relacionamento com a Cananeia e por isso morreu. Não. As nossas criações, elas têm um princípio. E a gente conhece o fim desde o seu princípio. Se não foi feito com as consoantes devidas do Eterno, o Eterno vai remover essa consoante. Eu espero que você tenha esse entendimento. Então disse Ehud a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair por terra para não dar descendência a seu irmão. Iude, isso, porém, que fazia era mal perante o Eterno, pelo que também a este fez morrer. Então, Onã foi aí um filho que a mãe tinha dado o nome, né? E ele faleceu pelo fato de ele trazer a ejaculação marital fora da esposa, que é um delito perigosíssimo que ocorre até os dias de hoje. O Eterno não suporta isso. É pior do que um assassinato, o homem ejacular fora do recipiente. Adonai não aceita, é uma transgressão caríssima da Torá, ok? Que nós não devemos fazer isso até então, porque o casamento do Todo-Poderoso ele é patriarcal, ok? Ele é patriarcal e devemos seguir esse alinhamento. No caso da morte de um irmão, né, o seu irmão cunhado deve possuir a sua cunhada. É um alinhamento do Eterno. Isso não morreu até os dias de hoje, mas as nações elas não seguem essa visão. Elas preferem ter amantes na rua, elas preferem perverter o juízo, fazer orgia, fazer várias coisas abomináveis, mas não quer seguir a Torá. E acha que a Torá está equivocada. Então, é proibido nós fazermos o que Onã fazia com a sua esposa, que seria a cunhada. Ele não ejaculava dentro da esposa para não honrar o irmão que tinha falecido, o ok? Iude, isso, porém, que fazia era mal perante o Eterno, pelo que também a este fez morrer. 11. Então disse Iude a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porque Selá era o filho mais novo, né? Então, assim que ele tivesse a condição de ser homem, iria tomar a cunhada por esposa. Porém, isso não ocorre nas nações. Vamos lá. 11. Então disse Ehud a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também a este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Euda. E consolada Euda subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, e em Timna. E ele é seu amigo Ira, o Adulanita. 13. Eu comunicar a Tamar: eis que o teu sogro sobe para Tina, para tosquear as ovelhas. Passuque 14. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois viu que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Bom, ela estava bem ansiosa, né? Pelo fato de ela ser uma mulher casada. Ela foi casada 2 vezes. Então, a prática marital o iude dela estava bloqueado, né? Das 10 sefirotes, tinha 9, tinha 8, né? Na 8ª, na 9ª,
tinha 8 abertas, a nona, que é Yud, né? A Sefirá do prazer estava bloqueada, ela não tinha relatividade com o homem, porque o seu esposo tinha falecido e o cunhado mais novo já era homem e ele não conseguia ver nas vestes a mulher, né? Porque ela estava com vestes de viúva. E a mulher não deve ter vestes de viúva para ter relatividade marital, gente. Não há como. As vestes de homem, a veste de mulher, no serviço de concubina, tem que ser colocada à prova. É isso que a palavra está tratando. Que as nações fazem uma perversão. Coloca-se na rua veste de concubina, seminuas, e em casa está fria com o seu marido. Em casa não acontece aquilo. As comidas devem estar cobertas com a tampa para conservar o seu calor, né? Mas as nações têm uma perversão. Na rua, seminua, para se oferecer a todos e se mostrar valorizada. Em casa é rebeldia com o esposo e não é concubina. E coloca-se veste de viúva. Então, esse é o tratado que as nações fazem, né? Mas nós que seguimos a Torá, nós não olhamos dessa visão. A nossa visão é linear, é reta, sem curvas, é direta, não tem curvas. Deixa-me ver. 15. Pelo lado direito, um Aleph, pela mão esquerda, um Re. Vendo, a Yehuda teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então ela estava aguardando o próprio sogro, né? Pelo fato de que, uma vez que se o novo ali não queria, certamente a pessoa de mais idade iria ter essa compreensão. Uma vez que o novo ele não consegue ver, não consegue identificar a veracidade de uma esposa, de uma mulher. Ele não consegue, ele não sabe definir quando a pessoa está com desejo ou não, né? Mas o homem sábio, ele tem essa sabedoria e vai certamente trazer aí a realidade que ela precisa. Vamos lá. 16, pelo lado direito um Aleph e pelo lado esquerdo uma criação do homem. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? 17, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Zaime. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: está bem, me dará um penhor enquanto espero que o envies? 18, representando a vida. E Yehuda perguntou-lhe: que é o penhor que te darei? Ao que respondeu: o teu selo, o teu cordão e o bastão que tens na mão. Yehuda deu e aproximou-se dela, e Tamar concebeu. Então, rapidamente, teve esse guímel, né? O guímel foi, deixa-me ver, o selo foi o primeiro, né? E é o selo. O selo é o beijo, né, propriamente dito, e também a sua indumentária, que é o caráter do homem, né? O que o homem pode oferecer e dar, né, como selo. O cordão, que é a ligação que ele teria, que seria o tzitzit, né, dele, mas era uma relatividade que não era somente carnal, mas era espiritual também. Foi garantido nela, que é o planejamento tático, e o planejamento operacional, que é o bastão que tens na mão, que seria aí, certamente, o Yehud do Yehuda, né? O bastão por si só. Então, a partir de então, esse guímel, essa logística, fez com que ela concebesse Yehuda. 19. Levantou-se ela e se foi, tirou o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Ok? Passou que 20, lavado as mãos, enviou o do cabrito por mão do Adulanita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então ela segurou, né, o tempo de nidar, né,
Ela segurou porque senão ela não teria uma garantia de que ela tinha essa relatividade com a descendência dos seus ex-esposos, né? Do ex que faleceu, do viúvo no caso, da viuvez dela. Versículo 21, então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta que aparece em duas fontes, à beira do caminho? Responderam-lhe, nunca houve aqui nenhuma prostituta. Então, na visão linear, não vai ocorrer isso, tá? Na visão linear não ocorre, tá? Nada de prostituição, tanto na parte marital, como na parte sacerdotal, como na parte de rei e como na parte de servo. Eu espero que vocês tenham esse entendimento, tá? Na parte, vou repetir, na visão linear do Todo-Poderoso, quem serve, não existe prostituta. Na visão real, como rei ou rainha, na visão sacerdotisa, ou sacerdote, como Kohen, na visão de servo ou servo e na visão de concubino ou príncipe. Não existe, porque a visão linear é reta. E ela seguia a visão linear. Só que esta mecânica dela propagou devido o irmão mais novo, que seria o seu cunhado, não tinha uma visão de que ela era uma mulher concubina. E sim, ele tinha uma visão de viuvez porque ele não conseguia enxergar o interior dela. E assim são as nações, né? As nações não conseguem enxergar o potencial que existe na esposa, que existe na mulher. Ok? Passou aqui 22, são dois bereshit, tá? Mão direita e mão esquerda. Voltou para o junto de Eúde e disse, não a encontrei. E além disso, os habitantes daquela terra disseram que ali nunca houve nenhuma prostituta. 23. É bom nós entendermos, gente, que não havia prostituição ali, hein? Ok? Eu vou repetir. Não havia prostituição naquele período lá. Ok? Passou que 23. Eúde disse que ela fique com os objetos para que não tenhamos de nos envergonhar. Eu enviei o cabrito, mas tu não a encontraste. 24. Passados quase 3 meses, foi o dito a Eúde, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Eúde, levai-a que seja queimada. Passou que 25. Quando a levaram, ela mandou dizer ao sogro, na verdade estou grávida do homem, a quem estes objetos pertencem. E continuou, verifica a quem pertencem esses objetos. Então, ela fez uma verificação de conformidade e produtividade no Passuque 25, que pela mão direita é essa verificação, pela mão esquerda é um carbono, é o bioquímica, é o amor real, é o tratado da Torá em nosso corpo, em nossa vida, para o mundo do Olam Rabá. Eu espero que você captou isso e tenha entendimento. Passuque 26, pela mão direita um V, pelo lado esquerdo um Vav. E Eúde reconheceu e disse, mais justa é ela do que eu, porque não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. 27. E aconteceu que, estando ela para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. 28. Ao nascerem, um pôs a mão para afora, e a parteira, tomando, atou um fio vermelho e disse, esse saiu primeiro. 29. Mas ele retirou a mão, e nasceu seu irmão. Então a parteira disse, com que violência vieste à luz. Eles chamaram de Pires. Lamet, olhando por cima, depois lhe saiu o irmão, em cuja mão o fio vermelho estava, e lhe chamara Zerá. Capítulo 39. Vamos lá. Pela mão direita um guimel, pela mão esquerda um tete. E Yosef foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Bom, então Yosef foi comprado, né, para o Potifar, que era o oficial da guarda dos egípcios, ok? Vede, o Eterno era com Yosef, que via ser homem próspero e estava na casa do seu Adão egípcio. É bom nós entendermos que houve, né, prosperidade
em Yosef, né, dentro do Egito. E assim somos nós também. Apesar de nós estarmos numa configuração ondular das nações, nós vamos estar com o Eterno e vamos prosperar certamente. Gimel, vendo Potifar que o Eterno era com ele e que tudo que ele fazia, o Eterno prosperava em suas mãos. Dalet, logrou Yosef mercê perante ele. A quem servia, ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo que ele tinha. E desde que fizera mordomo de sua beite e sobre tudo que tinha, o Eterno abençoou a casa do egípcio. Por amor de Yosef, a bênção do Adom estava sobre tudo que tinha, assim em casa como no campo. Vav, Potifar tudo que tinha confiou às mãos de Yosef, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Yosef era formoso de porte e de aparência. Zaime, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Adom pôs os olhos em Yosef e lhe disse: deita-me comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu Adom: teme por mordomo meu Adom e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou eles às minhas mãos. Tete, ele não é maior do que eu nesta casa, e nem uma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria em tamanha maldade e pecaria contra o Eterno? Yude, falando ela a Yosef todos os dias, e não lhe dando eles ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. 12. Então, ela o pegou pelas vestes e disse-lhe: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Bom, nós sabemos que dentro da visão linear do Criador, todas as pessoas têm o direito da vida, né? Tem o direito do Vav, que é o sexto dia da criação, tem o direito do Shabat, tem o direito do oitavo dia e tem o direito do nono dia, que é a criação da esposa, da mãe, da mulher, né? Nós sabemos que quem segue a Sefer Torah tem essa visão linear. Logo, não vai ter nenhum tipo de fragrância no caráter de Yud, a menos que o Eterno esteja purificando, né? Ou a pessoa está fazendo techuvá, né? Ao Todo-Poderoso, né? Ou o Eterno está fazendo um tikkun na família, né? Mas dentro de uma realidade, todos que seguem o alinhamento linear do Eterno, essa pessoa ela tem o Yud, ela tem essa mecânica de prosperidade, né? E já na visão ondular, na visão da terra das limitações, que seria o Misrai, o Egito, não há a possibilidade de vida, e sim de limitações, de implicações, de mortes, né? De discrepância, de injustiça. E todos nós sabemos que naquele período, naquela época, e também nos dias atuais, o faraó jamais ele poderia deixar algum homem, ainda mais de bela formosura, perto das suas mulheres. Porque o faraó tinha dezenas de mulheres ao seu dispor. Não só a primeira mulher, mas como várias concubinas e mulheres servas do palácio, né? E na visão deles, há possibilidades de ele ter várias, mas o homem não. Os homens, eles faziam eles de escravos, de limitações, e teriam sim as suas famílias e esposas fora do palácio. Mas quem servia o faraó dentro do palácio, o faraó não fazia circuncisão, mas sim castrava o homem e o homem ficava eunuco, tá? E foi o que ocorreu com Potifar. Potifar, ele, devido ter um bom conforto, né, ser o oficial da casa ali do faraó, um homem muito rico, muito próspero,
a família toda equilibrada, mas ele não era mais um homem para fazer o serviço de Iude, né, da Sefirá do prazer. Ele foi banido, o órgão genital dele, e tornou-se um eunuco. E por isso, né, nós não podemos tirar a razão da esposa de Potifar. Ela era uma mulher carente, né? Ela era uma mulher que não havia mais Iude. Ela tinha os 8 portais da árvore da vida aberta, mas o nono, que é o Yesod, que é a parte sexual, ela não havia mais essa praticidade. Por isso, né, Yosef novo ali, um rapaz de bela formosura dentro da casa dela, para lá e para cá, ela desejou Yosef. Por isso houve essa mecânica, né? E nas nações a gente vê isso nitidamente aí na rua, todos os momentos. Quem serve o faraó e não tem tempo para a sua família e sua esposa, certamente a sua esposa ela vai se postrar como a mulher de Potifar. A gente vê isso todos os tempos, em todos os lugares. Na visão ondular, na visão linear não. Na visão linear, a justiça, quem serve a Torá não passa por esses mais lençóis. Muito bem. 14. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-me. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ela, de certa forma, falou a verdade, mas ele não foi lá para insultar ela, né? Porque quem está na visão ondular, né, a visão criada pela serpente, a visão criada pelos draconianos, eles têm essa visão, né, o resultado, né, das suas próprias ações, onde qualquer coisa que eles fazem imputa a culpa nos outros, né? Como aconteceu essa semana na capital do Rio de Janeiro, né? 2 senhoras escuras num banco, e ali chegou uma outra senhora de 66 anos, de pele clara, insultou as duas, dizendo que era feiticeira, que era isso e aquilo, que ela estava com a vida enrolada por causa das 2 senhoras escuras ali. Então não tem lógica, né? Não é pelo fato de você estar passando por um momento difícil que você vai botar a culpa nos outros, né? Então a pessoa que tem a visão ondular, ela tem esse comportamento, né? Ela acha que todos fazem parte do ciclo dela. Muito bem. 15. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu, fugindo daqui. 16. E conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu Adão tornou a Beit, a casa. 17. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxesse aproximou-se de mim para me insultar. Rai, representando a vida. 18. Quando, porém, levantei a voz gritando, ele, deixando as suas vestes ao meu lado, fugiu. 19. Tendo até o Adão ouvindo as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então ele se enfureceu. Então Potifar ficou enfurecido, né, pela falácia da esposa dele, uma vez que ela não era mais esposa dele, né, entre aspas, porque ele era uma pessoa eunuca, ele não tinha mais condições de ser marido para ela, né, e por isso ela insulta o Yosef justo dentro da casa deles. Assim somos nós, seguindo a Torá do Eterno. 20. O Eterno de Yosef mandou jogá-lo na prisão. E o Potifar de Yosef mandou jogá-lo na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. 21. O Potifar, porém, era com o Yosef e o tornou besquinto e agradável perante o carcereiro. 2. Bereshit, o qual confiou às mãos de Yosef todos os presos que estavam na prisão, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. 23. Em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de Yosef, porquanto o Adão era com ele, e tudo que ele fazia, o Eterno prosperava, porque ele era uma pessoa justa, né? Então todos nós que somos justos, mesmo que ainda estamos na prisão, né, nós vamos prosperar, tá?
Isso aí é um conceito do Eterno, porque ele não dá lugar à injustiça. Pasuk Men 40, ou melhor, capítulo Men, que é o capítulo 40, pela mão direita é uma porta do Eterno, e pela mão esquerda é uma queima de incenso. Aleph, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o Adão, o rei do Egito. Bet, indignou-se o faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Gimel, mandou detê-los na casa do comandante da guarda, onde Yosef estava preso. Dalet, o comandante da guarda colocou a cargo de Yosef para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos. Vav, vindo Yosef pela manhã, viu os reis e eis que estavam preocupados. Zam então perguntou aos oficiais do faraó, que com eles estavam na prisão, por que hoje estão com o semblante triste? Bom, vamos ao Ret, ao 8º dia. E eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe Yosef, porventura não pertence ao Eterno as interpretações? Conte para mim. Tete. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a Yosef e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. Yud, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, haviam flores, e seus cachos produziam uvas maduras. 11. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no seu copo, e a dei na própria mão do Faraó. 12. Então disse-lhe Yosef, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. 13. Dentro ainda de 3 dias o Faraó se reabilitará e te reentregará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando eras copeiro. Dalet, 14. Pelo lado direito um Aleph, pelo lado esquerdo uma porta. Porém, lembra-te de mim quando tu te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim ao faraó e me faça sair da prisão. 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nessa prisão. 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a Yosef, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro, e as águas comiam do cesto da minha cabeça. Rai, representando a vida. 18. Então ele disse a Yosef, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. 20. No 3º dia, que era aniversário de nascimento do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe. 21. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual davam o copo na mão do Faraó. 22. Mas o padeiro-chefe enforcou como Yosef havia interpretado. 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de Yosef, porém dele se esqueceu. Bom, é bom nós entendermos que tudo aquilo que a gente faz de bem, as pessoas esquecem, né? A alma animal, ela foi saciada, foi livrada, e agora você não tem mais nenhuma validação mais, tá? Mas o que importa é que nós devemos ser justos, porque ainda que sua mãe esquecer de ti, ainda que a sociedade não te reintegrar para o berço deles, o Eterno cuidará de ti, ok? E também a questão do padeiro, né? Que foi removido da sua cabeça e também pendurado na madeira, e as aves do céu comeram as suas carnes. Por quê? Porque ele não fez as primícias para o Eterno de forma devida. Nós devemos trazer as primícias do Eterno, ok? De forma justas, ok? Representando aí
o padeiro mor. E o copeiro mor, representando aí o vinho, representando aí toda a parte da água, aquele que foi zeloso, né, pela água e por todo esse processo do Eterno, ele vai ter a condições de fazer techuvá, de voltar à vida, porque ele zela pela água que ele bebe, ele zela pelo vinho que ele toma. Capítulo 41, o Aleph, eu vou estar falando do Aleph, do 41. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele parecia achar-se de pé junto ao rio Nilo. Então, esse processo da Parashá Vayeshev habitou. Eu quero desde já agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, tá? A próxima Parashá é a Parashá Miketz, no fim, né? Que a gente vai estar falando. E que o Eterno seja conosco em todos os tempos. Yevarei Adonai Ismirecha Yair Adonai Panaveliha Vekuneka Isadonai Panaveliha Veyasen Lecha Shalom. Elohim é rei fiel, certamente. Agradeço ao Todo-Poderoso por essa paraxá magnífica do Eterno e que venha as bênçãos do Eterno sobre nossas vidas e que a gente venha habitar em segurança na Torá. Ok? Shalom, shalom!